O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora na quinta-feira da segunda semana da Quaresma. Já se passaram alguns dias desde quando nós colocamos as cinzas sobre a nossa cabeça. Aquela cinza material, como eu tenho dito, ela, no dia que você tomou banho, ela foi lavada, ela foi retirada, melhor dizendo. Mas a cinza espiritual, ela continua sobre nós, indicando que nós estamos em tempo de reflexão. Nós estamos refletindo sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, sobre o que irá acontecer conosco se nós também não formos fiéis a Deus. Vocês viram na primeira leitura hoje? Está no livro de Jeremias, capítulo 17, de 5 a 10. Começa dizendo assim: Maldito o homem que confia no homem e faz consistir suas forças na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Mas ao mesmo tempo diz: Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Esse sim é bendito.
aquele que medita na lei de Deus dia e noite. Esse é feliz. Muitas vezes os homens, eles nos encaminham por caminhos errados, na direção errada. E é através da meditação da palavra de Deus que nós vamos poder discernir quando essa ou aquela pessoa está falando a verdade. O Espírito Santo vem sobre nós e ele mostra. Até mesmo Jesus disse que ele iria enviar o Espírito Santo justamente para isso, para que nós pudéssemos entender o que é o pecado e o que é a graça de Deus, para nós discernirmos o caminho pelo qual nós devemos seguir. Por isso, meus irmãos, tomemos muito cuidado. Hoje tem muitas pessoas ensinando no nosso meio de que não existe o inferno, que todo mundo está salvo, que não precisa se preocupar em lutar contra o pecado, porque até mesmo o pecado não existe, ou se diz que o pecado existe, fala que Deus já nos perdoou, mas não há uma luta, porque nós estamos inclinados a pecar. Isso se chama concupiscência. Nossa vontade ficou enfraquecida e constantemente nós estamos caindo no pecado. E as pessoas dizem, não se preocupem com isso. Deus já nos perdoou. Como se dissesse assim, uma vez que Deus nos perdoou, pode continuar pecando, ou se não, continue pecando porque Deus vai te perdoar. Claro, meus irmãos, nesta vida, Deus sempre nos dará o perdão, sim. Mas quando nós passarmos para o outro lado, nós iremos passar pela justiça divina. A justiça consiste em dar ao outro aquilo que ele merece. Então, se a pessoa passou a vida longe de Deus, sem querer saber de Deus, não meditou sua palavra, não fez a sua vontade, é justo que ele seja condenado. É duro isso, né? Mas é verdade. Mas aquela pessoa que viveu uma vida santa, que lutou contra o pecado, que meditou a lei de Deus e fez tudo o que Deus pedia, quando ela passa para o outro lado, ela vai passar pela justiça divina e é justo que ela se salve. É justo que Deus diga, vinde bendito de meu Pai. É justo que Jesus fale isso. Você compreendeu? Porque tem muita gente achando que é assim. Vamos continuar no pecado, vamos continuar fazendo as coisas erradas, não tem problema, porque Deus é misericórdia, Deus é perdão, e depois, no final, todos nós iremos lá receber o perdão de Deus e todos nós entraremos no céu. Não será assim. E isso fica bem claro no evangelho que eu acabei de proclamar. E que todos nós sacerdotes proclamaremos ele na missa de hoje. Lucas capítulo 16, de 19 a 31. Não vou entrar muito nos detalhes, mas vocês viram, né? Um homem fazia festas, tinha um outro, o Lázaro, que ficava pedindo esmola, comida, ele não dava, provavelmente até jogava comida fora, e aí todos os dois morreram. É importante notar isso. Todos nós iremos morrer. Até enquanto Jesus não vier na sua glória, nós iremos passar pela morte.
Compreendeu isso? Não fique pensando que você não vai morrer. Você irá morrer. Eu irei morrer. Mas a questão, meus irmãos, não é a morte pela morte. A questão é como nós iremos morrer. Nós iremos morrer na graça de Deus ou na desgraça? Nós iremos morrer no pecado mortal? Se você morrer em pecado mortal, e se eu morrer em pecado mortal, nós iremos receber o destino dos iníquos. É isso que Jesus fala. E o destino dos iníquos é o inferno, é a condenação eterna. Então vamos voltar à leitura de hoje. E quando os dois morreram, porque os dois morreram, um foi para os tormentos e o outro foi para o seio de Abraão. Aqui, o seio de Abraão significa o céu. Então, Lázaro, que passou pelos sofrimentos aqui, porque o outro não dava de comer para ele foi para o céu. Foi para o seio de Abraão. Foi para a felicidade eterna. O rico, que não ajudava, foi para o tormento eterno. Aqui eu quero abrir um parênteses para dar uma explicada em algo que é muito importante para nós entendermos também no dia de hoje. O pobre não foi para o seio de Abraão simplesmente porque ele era pobre. Ele foi para o seio de Abraão, porque além disso, ele era pobre, mas ele era justo, ele era um homem que vivia na graça de Deus. Por isso que ele foi para o seio de Abraão. O rico não foi para os tormentos eternos só porque ele era rico. Era porque ele era rico, sim, mas ele não praticava caridade. Ele era muito mal para com o outro. Se o rico fosse bondoso, caridoso, se ele ajudasse Lázaro, ele iria para o céu também. Mas como ele não era caridoso, é por isso que ele não foi para o céu. Você compreendeu? Porque senão nós vamos entrar naquele extremo, né? O pobre porque é pobre. Mas tem pobre que é egoísta, que não pratica a lei de Deus, que vive no pecado mortal. Aí é só porque é pobre vai para o céu. Não, tem que andar na lei de Deus. Que isso fique bem entendido. Então voltemos agora ao Evangelho, a esta parábola que Jesus está contando para que nós entendamos o que vai acontecer com aquelas pessoas injustas, o que vai acontecer com elas no futuro. Então aqui vou ler. Então gritou o rico, que estava nos tormentos, está vendo? Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas, está vendo? Sofro muito nessas chamas. É uma coisa que não dá para nós entendermos, mas há uma chama, há um fogo que queimará a alma por toda a eternidade. E quando o corpo, no juízo final, se unir à alma, o corpo e a alma serão atormentados no fogo, será queimado por toda a eternidade.
Como se dará isso, meus irmãos? Eu não sei e eu não quero saber, porque eu não quero ir para lá e espero que você também não queira. Então vamos levar uma vida santa. Você está compreendendo? Senão a gente fica fazendo alocubrações aqui na terra. Como é que um fogo pode queimar uma alma? Existe fogo, que fogo é esse? Se o fogo ele está aqui, existe um fogo, meus irmãos, Deus é quem sabe. O que nós precisamos entender é que haverá um tormento para toda a eternidade. E também haverá a felicidade eterna. Qual dos dois você quer? Então ele estava nas chamas, enquanto Lázaro estava experimentando a vida divina, enquanto Lázaro estava contemplando a face de Deus. Nunca mais haverá sofrimento na vida de Lázaro, na vida dos fiéis, na vida daqueles que fazem a vontade de Deus, na vida daqueles que lutam contra o pecado, que dissipam o pecado mortal, que são tentados, mas estão lutando e estão contando com a graça de Deus, estão pedindo à Virgem Maria: me ajuda, mãe, porque eu não quero mais pecar. Esses sim receberão a vida eterna, a felicidade eterna. Mas aqueles que vivem nesta vida errada, ideologia de gênero, corrupção, a mentira, no adultério, na fornicação, não irão ficar, não irão para o céu, irão viver este tormento. Imagina, ele estava pedindo apenas que Lázaro pudesse molhar, ou melhor, uma gotinha de água para aliviar. Não tem alívio, meus irmãos, no inferno. Não tem alívio, só tem tormento. Alívio só no céu. Só no céu. Então, aqueles que estão nessa terra sofrendo, lutando contra o pecado, passando pela humilhação, sendo colocado de lado, como Jesus passou por todo o sofrimento, julgado injustamente, caluniado, mas estão firmes no Senhor. Quando passarem desta vida para outra, serão aliviados e não haverá mais sofrimento para eles. Esta é a verdade. Maldito o homem que não acredita nesta verdade. Maldito o homem que ensina dizendo que não vai ser assim. Maldito o homem que diz que não tem céu, que não tem inferno. Maldito o homem que fala até que não tem o purgatório. Maldito o homem que não crê em Deus. E maldito aquele que se deixa levar por esses daí. E acabam acreditando. Esta é a verdade. Eu quero convidar você no dia de hoje a meditar esse evangelho. E deixar que ele caia no coração, como está dizendo a primeira leitura e o Salmo. Meditar no coração. Ler e meditar. Deixe essa verdade entrar no seu coração e mude de vida, meu irmão, enquanto é tempo. Porque pode ser que o Senhor te chame hoje e num momento inesperado que não tenha nem tempo de conversão e de mudança de vida. O rico, maldoso, foi condenado ao inferno. O pobre, justo, foi para o céu. Repito, aqui não é questão de riqueza nem de pobreza. A questão é de
como a pessoa vive com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.